O vasto céu celestial se estende infinitamente, banhado por uma luz radiante que pulsa como o coração vivo de toda a criação. Ali, no epicentro da glória divina, ergue-se o trono eterno, envolto em chamas devoradoras que não consomem, mas purificam. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir sobre esses guardiões vai mudar completamente a forma como você se aproxima de Deus. Um fogo vivo que ecoa sussurros de eternidade. Não existe escuridão ali, nem sombra de dúvida. Apenas a presença absoluta de Deus, onde anjos de asas flamejantes guardam o acesso com vigilância incansável. Mas algo naquela perfeição absoluta esconde um mistério que poucos compreendem: os querubins. Você chegou aqui porque sente que existe algo além das pregações vazias e promessas religiosas que nunca se cumprem. Os protetores ferozes do trono, sentinelas da glória que nenhum intruso ousaria profanar. E você que agora assiste isso, já parou para imaginar o que acontece quando a glória divina é ameaçada? Caminhe comigo nesta jornada, porque 3 revelações vão virar tudo de cabeça para baixo. Primeira revelação: esses seres não são anjos comuns. Eles carregam 4 faces que giram em harmonia aterrorizante: face de homem, de leão, de boi e de águia. Asas que se tocam umas nas outras, cobrindo olhos que tudo veem. Rodas dentro de rodas, cheias de olhos que não piscam, movendo-se com o Espírito de Deus. Segunda revelação: eles não apenas adoram, eles bloqueiam, eles atacam, eles protegem com espada flamejante que gira em todas as direções, impedindo acesso a algo tão perigoso quanto sagrado. Terceira revelação: a mais perturbadora de todas. Você vai descobrir que os querubins não guardam o trono apenas de inimigos externos. Eles guardam contra o pior inimigo possível: você mesmo, sua carne rebelde, seu orgulho disfarçado de espiritualidade, sua tentativa de chegar ao santo sem passar pela cruz. Fique até o fim, porque essa jornada vai rasgar o véu entre você e a presença divina, mostrando como acessar o trono sem ser consumido. Você está pronto para ver o que Ezequiel viu? Que Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe, abençoe grandemente você e a sua família, e todas as áreas da sua vida. Agradeço a Deus pela sua vida e a vida da sua família. Muito obrigado por sua atenção e por você estar aqui hoje. E se você já caminha conosco, meu muito obrigado por retornar. Este canal é um refúgio espiritual, uma casa de revelações, um lugar onde a fé é explicada com clareza, onde a Bíblia ganha vida, onde Jesus Cristo te lembra de quem você realmente é e onde a sua identidade em Deus é restaurada. Você não é pequeno, é filho e filha do Rei. Deus te criou com poder para decidir, declarar e realizar. Você não está sozinho, existe um propósito, uma direção e uma promessa para você. Se inscrever neste canal é mais do que acompanhar vídeos. É escolher caminhar na revelação. É manter sua fé acesa. É receber diariamente lembretes que o mundo tenta apagar. É fortalecer sua identidade espiritual para que você não volte a se perder no caos da vida. Sabemos que a mente humana esquece. Por isso, Deus deixou a palavra para lembrarmos diariamente quem somos. Inscrever-se é escolher lembrar. Lembrar que você tem poder. Lembrar que você tem promessa. Lembrar que existe algo maior reservado para você. Clique em inscrever-se, não por mim, mas por você, por sua fé, por tudo o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Ative o sininho não para receber notificações, mas para receber revelações. Deixe seu like, compartilhe. Cada vídeo aqui é uma semente espiritual e Deus usa essas sementes para te fortalecer diariamente. E aqui vai algo que realmente quero saber. Em algum momento da sua vida, você já questionou profundamente as crenças religiosas que foram ensinadas para você?
Escreva nos comentários apenas uma palavra que defina o que você sente hoje. Quero ver como está o coração da nossa comunidade. Agora vamos continuar, porque a história está apenas começando a ficar realmente interessante. E garanto que ao final deste vídeo você nunca mais vai se aproximar da presença divina da mesma forma. Como está a sua vida espiritual? Porque você vive cercado por promessas religiosas vazias, por líderes que vendem acesso fácil ao divino sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. Mas os querubins gritam uma verdade que o sistema religioso esconde. Só existe um caminho ao trono, e ele passa pelo sangue de Jesus Cristo. Prepare seu coração, porque o trono está mais perto do que você imagina, mais acessível do que te ensinaram, mas também mais santo do que você ousou respeitar. Tire as sandálias, você está pisando em chão sagrado. Vamos começar pelo rio Quebar, onde tudo se rasgou. Imagine Ezequiel, o profeta exilado às margens do rio Quebar, tremendo sob o peso de uma visão que rasgou os véus do céu. Seus olhos se arregalaram ao ver 4 criaturas viventes emergindo da névoa flamejante, cada uma com 4 faces que giravam em harmonia aterrorizante. Face de homem, de leão, de boi e de águia. Asas que se tocavam umas nas outras, cobrindo olhos que tudo viam. Rodas dentro de rodas, cheias de olhos que não piscavam, movendo-se com o Espírito de Deus. Ezequiel caiu de rosto. O chão tremeu sob ele, enquanto uma voz como turbilhão proclamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O som daquela declaração atravessou o peito do profeta como um raio, tirando-lhe o fôlego. Mas Ezequiel não sabia ainda que esses querubins não eram meros anjos, mas os guardiões primordiais do trono. Os que bloqueiam o caminho para a árvore da vida. Os que defendem a santidade como uma muralha viva. Cada querubim carregava em si o poder das criações supremas. O homem, imagem de Deus na terra, com sua capacidade de pensar, sentir e escolher. O leão, rei das feras, símbolo de coragem, autoridade e realeza. O boi, força do labor, resistência no serviço e sacrifício constante. A águia, soberana dos céus, visão aguçada, capacidade de subir acima das tempestades. Nada escapava ao seu olhar onividente. Suas asas, ao baterem, geravam ventos que carregavam os ecos da glória divina até os confins da criação. Ezequiel sentiu o ar ficar denso, como se o próprio oxigênio se curvasse em reverência. Então veio o silêncio ensurdecedor antes da voz trovejante. Nesse breve silêncio, o coração do profeta disparou. Pensamentos atropelados. Quem sou eu para ver isso? E se eu morrer aqui? Mas algo naquela cena celestial o inquietava profundamente. Por que esses seres tão majestosos precisavam proteger o trono? O que os ameaçava de tal forma que Deus os posicionara ali desde o princípio? As rodas giravam sem parar, cheias de olhos como estrelas vigilantes. Cada movimento sincronizado com perfeição militar. Cada asa batendo no tempo exato, como se respirassem a própria vontade divina. Não havia hesitação, não havia dúvida. Apenas obediência flamejante, adoração transformada em ação. Ezequiel tentou processar o que via. Sua mente humana buscava comparações, categorias, algo familiar para ancorar aquela visão impossível, mas não encontrava nada. Nenhuma criatura na terra se assemelhava àquilo. Nenhuma imagem esculpida, nenhuma história contada ao redor do fogo preparava alguém para esse nível de glória guardada com tamanha ferocidade. E então, a verdade o golpeou como um soco no estômago. Esses guardiões não estavam ali para decoração espiritual. Não eram símbolos poéticos de poder distante, eram sentinelas reais, com função letal. Manter a santidade intocada, a glória inviolável, a presença divina protegida contra qualquer profanação.
Mas profanação de quem? De inimigos celestiais, de rebeldes cósmicos ou de algo ainda mais próximo, mais perigoso, mais trágico? Ezequiel ainda não sabia a resposta completa, mas o tremor em seus ossos sussurrava uma verdade perturbadora. O maior perigo para a glória divina não vinha de fora, vinha de dentro, de criaturas que deveriam adorar, mas escolheram ambicionar, de seres criados para servir, mas que decidiram usurpar. O profeta fechou os olhos por um instante, tentando gravar cada detalhe na memória. Quando os abriu novamente, a visão começava a se dissipar como fumaça santa, mas a marca permaneceu, para sempre, queimada em sua alma como um ferro em brasa. E você já sentiu essa presença rasgando seus conceitos confortáveis sobre Deus? Já tremeu diante da santidade que não negocia, que não faz concessões, que não se mistura com impureza? Porque o que Ezequiel viu era apenas o começo de uma revelação que mudaria tudo o que você pensa sobre como se aproximar da presença divina. Agora, transporte-se para o Jardim do Éden, aquele paraíso perfeito onde Adão e Eva caminhavam com Deus ao entardecer. Tudo era harmonia. Frutos maduros pendendo das árvores, rios cristalinos murmurando louvores, brisa suave acariciando folhas verdes que nunca murchavam. O chão parecia pulsar vida e cada cor tinha um brilho que hoje os olhos humanos não conseguem mais captar. Mas no centro, a árvore da vida, pulsando com a essência eterna do Criador, como um coração de luz no meio do jardim. Cada batida irradiava vida sem fim, saúde sem doença, alegria sem lágrimas. Então, o pecado irrompeu, como uma flecha negra rasgando o tecido da inocência. A serpente sussurrou mentiras envenenadas. Eva estendeu a mão. Adão escolheu a rebelião. E tudo desmoronou em um único instante de desobediência. Quando Deus desceu ao jardim naquela tarde, não havia mais canções. Apenas silêncio pesado, folhas secas cobrindo corpos nus, medo corroendo a intimidade que antes era natural como respirar. Adão e Eva esconderam-se entre as árvores, tremendo, sabendo que algo havia morrido dentro deles. Algo que nunca mais voltaria a ser como antes. Deus não hesitou. Ele plantou querubins no caminho oriental do jardim, com uma espada flamejante que girava em todas as direções, bloqueando o acesso à árvore da vida para sempre. Gênesis 3:24 ecoa como um trovão em toda a história. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava girando para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva sentiram o peso daquela separação. O ar agora carregado de ausência, como se um silêncio doloroso tomasse o lugar da voz doce que antes os chamava pelo nome. Eles olharam para trás uma última vez, vendo as silhuetas flamejantes dos querubins montando guarda. O calor da espada roçou a pele de Eva como um aviso amoroso. Daqui para frente, esse acesso está bloqueado por amor, não apenas por justiça. Mas os querubins não eram punição, eles eram proteção. Deus, em sua misericórdia feroz, impedia que a humanidade caísse em uma eternidade de corrupção. Imagina comer da árvore da vida em estado de pecado, ficar preso para sempre em uma condição irreversível de queda, sem possibilidade de redenção, sem chance de restauração. A espada flamejante guardava não só a árvore, mas a própria esperança futura. Os querubins viam além do visível, o veneno do inimigo se espalhando como era negra pelas veias da criação, tentando se enroscar naquilo que Deus chamou de bom. Seus olhos múltiplos percebiam cada tentativa de retorno, cada esforço humano de voltar ao paraíso por méritos próprios, por caminhos tortos, por atalhos espirituais. E sempre diziam não. Não pela crueldade, mas pela santidade. Não pela distância,
mas pelo amor que protege até das consequências eternas e irreversíveis. Adão segurou a mão de Eva, sem saber colocar em palavras a mistura de culpa, medo e saudade. Mas algo mais profundo acontecia ali. Os querubins simbolizavam a santidade intransigente de Deus, que não tolera mistura com impureza. Mas também simbolizavam um Deus que protege até mesmo quando isso dói, até mesmo quando parece rejeição. Quantas vezes você tentou voltar ao Éden por caminhos tortos, por promessas de soluções rápidas, por líderes que vendem atalhos espirituais, por religiões que prometem paraíso sem cruz, e encontrou a espada girando, a porta fechada, o acesso negado? Aquilo não era Deus te rejeitando, era Deus te protegendo de você mesmo, da sua carne que ainda carrega a semente da rebelião, do seu coração que ainda flerta com a idolatria, da sua alma que ainda tenta negociar santidade. Mas espere, porque essa proteção não parou no jardim. Ela se estende até o trono mesmo, atravessando a história inteira, chegando até você neste exato momento. E o próximo passo dessa jornada vai te levar ao lugar mais santo que já existiu na terra. Avancemos para o Santo dos Santos, no tabernáculo que Moisés ergueu no deserto. As cortinas grossas, tingidas de azul, púrpura e carmesim, delimitavam um espaço onde o comum não entrava. Ali, sobre a Arca da Aliança, 2 querubins de ouro batido se enfrentavam com asas estendidas, tocando-se no alto, formando um trono vivo para a Shequina, a glória manifestada de Deus. Êxodo 25, 18, 22 descreve com precisão cirúrgica: farás também 2 querubins de ouro. De uma só peça de ouro puro os farás nas 2 extremidades. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na outra extremidade. Ali eu virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. O sumo sacerdote Arão entrava uma vez por ano tremendo, incenso queimando para cobrir sua visão da glória que matava os indignos. O som das campainhas na barra de suas vestes denunciava cada passo trêmulo. Se o som parasse, o povo saberia: ele morreu lá dentro. A corda amarrada em sua cintura seria puxada, arrastando o corpo para fora, porque ninguém mais poderia entrar para resgatá-lo. O ar dentro do véu era elétrico, carregado de expectativa. Arão sentia o peso de cada respiração, como se o próprio oxigênio estivesse impregnado de santidade. Seus olhos baixos evitavam olhar diretamente para os querubins. Ele sabia: aquelas esculturas de ouro não eram apenas arte religiosa, eram portais, janelas para a dimensão onde os verdadeiros querubins guardavam o trono eterno. E os querubins pareciam vivos, seus olhos fixos no propiciatório onde o sangue era aspergido. Para quem olhasse de fora, era só ouro esculpido, metal moldado por mãos humanas. Mas no mundo espiritual eram sentinelas, trono, barreira e ponte ao mesmo tempo. Arão não compreendia plenamente. Esses querubins guardavam a presença divina contra a contaminação do pecado humano, lembrando a cada geração que ninguém se aproximaria de Deus de qualquer jeito. Não por obras, não por posição, não por título religioso, somente pelo sangue. O sangue de animais inocentes aspergido 7 vezes, cobrindo os pecados por mais um ano. Um ritual que apontava para algo maior, alguém definitivo, um sacrifício que um dia tornaria aquele sistema obsoleto. Mas Arão ainda não enxergava o quadro completo. Ele apenas obedecia, mãos trêmulas, segurando a tigela com sangue ainda quente. Cada gota que caía sobre o propiciatório entre os querubins ecoava como trovão no reino espiritual. Os guardiões observavam, impassíveis, permitindo aquele acesso temporário, aquela comunhão frágil e mediada. A Shequina pairava ali, nuvem de glória flutuando entre as asas douradas, pesada como chumbo, brilhante como fogo, viva como respiração. Arão sentia o calor em seu rosto, suor escorrendo pela testa, coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito.
E se o véu se rasgasse prematuramente? O que aconteceria com a glória exposta a um povo sem cobertura, sem sangue, sem mediação? A resposta era simples e aterrorizante: morte instantânea. Consumidos pela santidade pura, derretidos pela presença não mediada. Os querubins garantiam que isso nunca acontecesse. Eles formavam o trono onde Deus se assentava, mas também a muralha que separava o santo do profano. Cada pena de ouro sussurrava a mesma verdade: acesso sim, mas nos meus termos, não nos seus. Arão terminava o ritual em silêncio reverente. Recuava lentamente, nunca virando as costas para a arca, nunca desprezando a gravidade daquele momento. Quando finalmente atravessava o véu de volta, seus joelhos cediam. Ele caía no chão, lágrimas rolando, não de medo apenas, mas de gratidão. Tinha entrado e saído vivo. Mais um ano de acesso garantido, mais um ano de comunhão possível. Mas no fundo do coração, uma pergunta martelava sem descanso: até quando esse sistema frágil duraria? Até quando sangue de animais bastaria? E se existisse um caminho melhor, um acesso permanente, uma presença que não precisasse ser visitada apenas uma vez por ano? Os querubins sabiam a resposta. Eles viam o futuro como veem o presente, todos aqueles olhos enxergando através do tempo. Um dia, o véu se rasgaria, a espada se abaixaria, o trono se tornaria acessível. Mas antes disso, os querubins teriam outra função, uma mais violenta, mais assustadora, mais necessária do que qualquer geração poderia imaginar. No Salmo 18:10, Davi canta com linguagem de guerra: cavalgava num querubim e voava, sim, voou com asas de vento. Deus montava nos querubins como seu carro de guerra, atravessando os céus em fúria contra os inimigos de seu povo. Imagine o trovão ribombando, os ventos uivando, raios rasgando o firmamento, enquanto os querubins batiam asas em uníssono, carregando o Criador para a batalha. Davi, escondido na caverna de Adulão, sentiu o chão tremer quando essa visão profética o invadiu, mesmo antes de escrever as palavras. Seus inimigos, Saul e os filisteus, pareciam formigas. Formigas sob aqueles guardiões alados que acompanhavam o Deus que descia para livrar. No coração do salmista, a cena era clara. A justiça de Deus não vem sozinha. Vem cercada de glória, protegida por fogo e asas. Os querubins não eram apenas adoradores estáticos diante do trono. Eles eram guerreiros celestiais, montarias divinas, extensões da própria vontade de Deus em movimento furioso. Quando ele decidia intervir na história humana, quando escolhia derramar juízo ou salvação, os querubins carregavam sua presença como carruagem de fogo, atravessando dimensões. Davi conhecia a guerra. Tinha matado leões e ursos com as próprias mãos, derrubado gigantes com uma pedra, derramado sangue de inimigos em dezenas de batalhas. Mas nada se comparava àquela visão. Nada preparava o coração humano para testemunhar Deus montado em querubins, descendo como tempestade viva. O salmista questionava em momentos de silêncio, entre um salmo e outro, uma dúvida persistente. Por que Deus precisava de protetores? Não era Ele todo-poderoso, autossuficiente, inabalável? Que força no universo poderia ameaçá-lo a ponto de precisar de guardiões armados? A resposta estava na santidade. Os querubins isolavam a glória pura de um mundo caído, permitindo que Deus agisse sem comprometer sua própria essência. Eles não protegiam Deus porque ele fosse fraco, mas porque o mundo é impuro demais para suportar a glória sem mediação. Pense nisso por um momento. Quando Deus desce sem véu, sem filtro, sem querubins mediando o impacto, montanhas derretem como cera, mares fogem aterrorizados, céus se enrolam como pergaminho queimado. A criação caída não suporta a presença pura. Ela se desintegra sob o peso da santidade absoluta. Os querubins criavam o escudo necessário.
permitiam que Deus interviesse sem destruir tudo ao redor. Eram a interface entre o infinito e o finito, entre o santo e o profano, entre a vida eterna e a carne mortal. Davi entendeu isso em profundidade visceral. Não através de teologia acadêmica, mas através de experiência crua. Quando clamava por livramento em cavernas escuras, quando fugia de lanças atiradas com ódio assassino, quando escondia-se de exércitos inteiros, ele invocava aquela presença montada em querubins, e ela vinha. Trovões ecoavam sem nuvens, ventos sopravam sem tempestade, inimigos caíam sem explicação lógica. Algo maior estava em ação, algo que os olhos naturais não captavam, mas que o espírito reconhecia como intervenção divina direta. Você, em suas batalhas, já invocou essa presença? Já pediu não apenas livramento comum, mas acesso à glória que transforma o campo de batalha? Não apenas vitória humana, mas manifestação celestial que deixa claro quem realmente comanda sua história? Porque os querubins não guardam apenas o trono distante, eles patrulham o espaço entre céu e terra, carregando ordens divinas, executando juízos justos, liberando misericórdia estratégica. Quando você ora em nome de Jesus Cristo, quando clama com o coração quebrantado, quando se rende à vontade do Pai, esses mesmos guardiões agem, não como anjos decorativos de histórias infantis, mas como guerreiros ferozes que abrem caminho, derrubam obstáculos, desarmam inimigos espirituais, bloqueiam ataques demoníacos. Eles montam guarda ao redor dos que temem ao Senhor, criando cerco protetor que nenhuma força das trevas consegue penetrar. Mas Davi ainda não sabia algo crucial. Esses mesmos querubins que desciam em fúria para proteger, também subiriam em juízo para punir. A mesma glória que salvava também consumia. As mesmas asas que cobriam em proteção também carregariam brasas de destruição. E o próximo capítulo dessa revelação vai te deixar sem fôlego. Em Ezequiel 10, a visão se aprofunda de maneira ainda mais intensa. Os querubins recebem brasas ardentes das mãos de Deus para julgar Jerusalém rebelde. Então, o homem pegou as brasas das mãos dos querubins e as deitou dentro da cidade. O profeta viu as rodas se moverem, os olhos piscando como estrelas em fúria e o fogo saindo das mãos aladas. Cada brasa parecia carregar séculos de paciência divina, chegando ao limite. Ezequiel cobriu o rosto, o cheiro de enxofre no ar, enquanto a glória saía do templo. Um prenúncio do exílio. Um anúncio de que Deus não fica preso a prédios quando o coração do povo o rejeita. A Shekinah, aquela nuvem de presença que habitava entre os querubins no Santo dos Santos, começou a se mover, lentamente, dolorosamente, como um pai deixando a casa de filhos rebeldes. Primeiro, a glória parou na porta do templo, como se esperasse arrependimento, como se desse uma última chance para o povo voltar atrás. Mas não houve clamor, não houve lágrimas. Apenas silêncio arrogante, idolatria tranquila, pecado celebrado como liberdade. Os querubins obedeceram à ordem divina, estenderam as mãos para as brasas que ardiam entre suas asas, pegando o fogo santo que antes purificava sacrifícios, e o transformaram em instrumento de juízo. Aquele mesmo fogo que queimava holocaustos agora queimaria a cidade que desprezou a aliança. Ezequiel tremeu assistindo tudo. Não era apenas uma visão distante, era uma execução em câmera lenta. Cada movimento dos querubins carregava peso eterno. Cada brasa lançada ecoava com finality irreversível. A glória estava partindo. E com ela, a proteção que mantinha Jerusalém de pé. Mas esses mesmos querubins que puniam eram os fiéis. Os que nunca se rebelaram como Lúcifer, os que permaneceram adorando mesmo quando um deles caiu como raio, os que escolheram santidade em vez de ambição, serviço em vez de usurpação,
Lembre-se de Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda ungido, perto de mim te pus, no monte santo de Deus estavas. Um dia, um querubim específico caminhou entre as pedras afogueadas, respirou a atmosfera do trono, sentiu a glória de perto e, em vez de adorar, desejou usurpar. Lúcifer, outrora querubim protetor, caiu por orgulho. Suas asas queimadas na queda, sua beleza tornando-se sua ruína. Ele conhecia os segredos do trono, tinha acesso aos mistérios da glória, sabia como funcionava a adoração, a proteção, o sistema celestial inteiro, e usou esse conhecimento para tentar derrubar tudo. Os fiéis querubins permaneceram sentinelas eternas, lembrando a todo o universo que a glória não é lugar de disputa, mas de rendição. Eles viram o que acontece quando criaturas brincam com posição, quando seres criados tentam ser criadores. Ezequiel processava tudo em camadas. A rebelião de Jerusalém não era apenas política ou social, era cósmica. Repetia o mesmo erro de Lúcifer: proximidade sem reverência, acesso sem santidade, liberdade confundida com libertinagem. Até quando a glória suporta a rebeldia? Até quando Deus tolera a profanação do que é santo? A resposta estava diante dos olhos do profeta. Até o momento exato em que a misericórdia precisa dar lugar à justiça, quando protelar o juízo seria cumplicidade com o mal. Os querubins não tinham dúvida, não hesitavam, não questionavam a ordem. Pegavam as brasas e executavam o juízo com precisão cirúrgica, sem prazer sádico, mas também sem piedade frouxa que tolera o intolerável. E aqui está a pergunta que queima como aquelas brasas. Existe traição no céu? Já existiu. Um querubim caiu. E se outros pudessem cair também? E se a ameaça ao trono não fosse apenas externa, mas interna, nascida justamente entre os que deveriam protegê-lo? Você sente o peso disso? A proximidade da glória não garante fidelidade. O acesso ao trono não imuniza contra o orgulho. Lúcifer prova que é possível estar pertíssimo de Deus e ainda assim escolher rebelião. Isso muda tudo sobre como você se aproxima da presença divina, porque o próximo passo vai revelar a identidade completa desse querubim caído. E você vai entender por que os guardiões fiéis não protegem Deus apenas de inimigos externos. Eles protegem contra você mesmo. Ezequiel 28:16-17 revela essa raiz amarga. Pela abundância do teu comércio se encheram os teus recessos de violência e pecaste, pelo que te lancei, profanado, do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim da guarda, do meio das pedras do fogo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer, o portador de luz, o querubim ungido que caminhava entre pedras de fogo, tão perto do trono que podia sentir o calor da glória em cada poro. Sua beleza era indescritível, como se cada raio de luz celestial tivesse sido capturado em forma viva. Ele conhecia os segredos da adoração. Sabia como os cânticos subiam ao trono, como a glória descia em resposta, como o universo inteiro respirava no ritmo da vontade divina. Tinha acesso que nenhuma outra criatura possuía. Privilégio que deveria gerar gratidão infinita. Mas algo apodreceu dentro dele. A formosura virou vaidade. A sabedoria corrompeu-se em astúcia. O resplendor que deveria refletir Deus começou a refletir apenas a si mesmo. Lúcifer olhou para sua própria glória derivada e pensou: por que não a original? Isaías 14:13-14 captura sua ambição venenosa. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu. 5 punhais de orgulho cravados no coração da adoração. 5 traições nascidas da proximidade sem humildade, do acesso sem reverência,
da posição sem quebrantamento. Os outros querubins viram tudo, testemunharam o veneno se espalhando, a rebelião se formando, a conspiração tomando forma. Um terço dos anjos seguiu Lúcifer naquela insurreição cósmica, acreditando que poderiam derrubar o trono eterno. Mas Jesus Cristo testemunhou a queda. Lucas 10:18 registra suas palavras. Eu via Satanás como raio cair do céu. Não foi queda lenta e negociada. Foi expulsão violenta e definitiva como relâmpago rasgando a escuridão, levando consigo todos que escolheram ambição em vez de adoração. As asas de Lúcifer queimaram. Sua beleza distorceu-se em horror. Sua luz apagou-se em trevas densas. O querubim ungido virou adversário maldito. O protetor virou destruidor. O adorador virou o acusador. E os querubins fiéis permaneceram. Eles não vacilaram quando um dos seus caiu. Não questionaram a justiça divina quando viram um irmão celestial sendo arrancado do Monte Santo. Apenas continuaram adorando, continuaram protegendo, continuaram cumprindo sua missão eterna. Mas algo mudou naquele dia. A função dos querubins ganhou urgência nova. Não bastava mais guardar contra ameaças externas hipotéticas. Agora existia ameaça real, inimigo identificado, adversário que conhecia os caminhos do trono, porque já havia caminhado neles. Os guardiões apertaram a vigilância, a espada flamejante girou mais rápido. Os olhos múltiplos varreram cada sombra, cada movimento suspeito, cada tentativa de infiltração. Porque se um querubim caiu, outros seres também poderiam. E aqui está o ponto de virada que muda tudo. Os querubins não protegem Deus de inimigos externos apenas. Eles protegem do pior inimigo, nós mesmos. Porque dentro de cada coração humano pulsa a mesma semente que derrubou Lúcifer. Orgulho, ambição disfarçada de espiritualidade, desejo de ser Deus em vez de adorá-lo, vontade de controlar em vez de servir. E se você carrega essa semente sem perceber? E se está repetindo o erro de Lúcifer, querendo tronos pequenos, tentando ser centro, construindo ministérios que exaltam seu nome em vez do nome de Jesus? A espada gira para você também. Não por crueldade, mas por proteção. Porque Deus te ama demais para permitir que você caia como Lúcifer caiu, que você se destrua na própria ambição, que você perca tudo por querer ser algo que nunca foi chamado a ser. E agora você vai entender o que acontece quando humanos desprezam essa proteção. Pense na arca capturada pelos filisteus em 1 Samuel 4. Israel tratou a arca como um amuleto, um objeto mágico, e a levou à batalha sem arrependimento, sem temor, sem entendimento. Os filisteus a tomaram jubilosos, como se tivessem vencido o Deus de Israel. Mas o que eles não sabiam é que os querubins sobre a arca gritavam santidade, mesmo quando o povo de Deus estava em disciplina, mesmo quando Israel caminhava em desobediência. A glória não negocia, a santidade não faz concessões. Os guardiões invisíveis sobre aquele propiciatório de ouro continuavam montando guarda. Em Dagom, o ídolo caiu diante da arca. Cabeça e mãos quebradas, corpo despedaçado no chão do templo pagão. Os filisteus acordaram em pânico, encontrando seu Deus prostrado diante do Deus de Israel. Tentaram levantá-lo novamente, mas na manhã seguinte a cena se repetiu. Pior ainda. A presença dos querubins não tolerava rival. Pragas irromperam sobre as cidades filisteus. Tumores, doenças, terror inexplicável. Eles passavam a arca de cidade em cidade como batata quente, ninguém querendo aquela caixa dourada que trazia morte em vez de bênção. Então veio o erro fatal em Bet-Semes. Os homens de Bet-Semes morreram aos montes só por olhar, porque se atreveram a levantar a tampa como se pudessem decifrar o mistério sem sangue, sem reverência. Curiosidade irreverente encontrou juízo imediato. 70 homens caíram mortos instantaneamente. O pânico se espalhou.
O céu escureceu como se os guardiões alados descessem em ira contra aqueles que ousaram profanar o santo. As famílias choravam, enterrando seus mortos, perguntando entre soluços: quem pode subsistir perante o Senhor, este Deus santo? Eli, o sacerdote, caiu morto ao ouvir. Seu coração partido não pela arca perdida em si, mas pela glória profanada, pela negligência espiritual que ele mesmo havia tolerado. Seus filhos tinham corrompido o sacerdócio, tratando as ofertas com desprezo, usando posição religiosa para a exploração. E agora as consequências chegavam. Os querubins não permitiam toque impróprio. Eles eram a fronteira viva entre o santo e o profano. Não importava se você era israelita ou filisteu, sacerdote ou pagão. Se tocasse a glória sem cobertura adequada, sem sangue aspergido, sem coração puro, morreria. Essa é a resposta à pergunta plantada lá no começo. O que os querubins protegem tão ferozmente? A santidade de Deus. A glória que não pode ser contaminada. A presença que mata antes de permitir profanação. Séculos depois, no Templo de Salomão, a lição ecoava. 1 Reis 8:7 descreve: porque os querubins estendiam as asas no lugar onde se punha a arca, e os querubins cobriam de cima a arca e seus varais. A glória encheu o lugar, nuvem tão densa que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Seus corpos cediam sob o peso da presença. Salomão orou de joelhos, sentindo o bater das asas invisíveis no espírito, mesmo que seus olhos vissem apenas ouro. Mas o rei não via o perigo à frente. O coração humano inclinado ao pecado sempre ameaça a presença divina, com idolatria disfarçada de liberdade, com familiaridade vazia que trata o santo como comum, com religião sem temor que vende acesso como produto, que promete trono sem cruz, que oferece glória sem santidade. Os querubins ainda guardam hoje, não em templos físicos, mas no coração dos remidos onde o Espírito Santo habita. Eles bloqueiam caminhos que levam à morte espiritual, fecham portas para relacionamentos destruidores, impedem acesso a ministérios contaminados. Você já sentiu essa resistência? Já tentou forçar entrada em espaços espirituais onde Deus disse não? Já insistiu em posições que a glória rejeitou, em plataformas que o sangue de Jesus Cristo não cobriu? Aquela porta fechada não é rejeição divina. É proteção dos querubins, guardando você de profanar o que é santo, de tocar no que mata, de brincar com fogo que consome. Mas o próximo capítulo revela algo ainda mais glorioso. A glória desceu sobre o templo de Salomão com força devastadora. Os sacerdotes recuaram, incapazes de permanecer em pé diante da Shequina que preenchia cada canto daquele lugar. A nuvem não era suave ou etérea como neblina da manhã. Era densa, pesada, viva, pulsando com a presença do Deus Todo-Poderoso. Os querubins gigantes estendiam suas asas. Esculpidos em madeira de oliveira e revestidos de ouro puro, mediam 10 côvados de uma ponta da asa à outra. Suas asas tocavam-se no centro do Santo dos Santos, formando um dossel protetor sobre a Arca da Aliança. Ali, entre aquelas asas, a glória habitava. Salomão tinha construído o templo mais magnífico que a terra já vira. Cedros do Líbano perfumavam o ar. Ouro cobria paredes e pisos. Querubins entalhados decoravam cada superfície. Mas toda aquela riqueza material empalidecia diante da realidade espiritual. Deus escolhera habitar ali, entre os querubins, sobre o propiciatório onde o sangue era aspergido. A dedicação do templo foi momento de glória sem precedentes. Milhares de animais sacrificados, sangue correndo em rios pelos canais do altar, fumaça de incenso subindo como oração perfumada. O povo adorava de joelhos, rostos no chão, sabendo que algo sobrenatural estava acontecendo. E então a nuvem veio, não gradualmente, mas de repente, preenchendo todo o espaço com densidade que tirava o fôlego.
Os sacerdotes que ministravam caíram, incapazes de continuar o ritual. Suas pernas simplesmente cederam sob o peso da glória manifesta. Salomão percebeu naquele momento algo crucial. O templo não era casa para conter Deus, mas ponto de encontro onde ele escolhia se manifestar. Os querubins marcavam esse ponto, sinalizavam onde céu e terra se tocavam, onde o infinito se permitia experimentar pelo finito. Mas o rei também sabia algo perturbador. O coração humano sempre ameaça contaminar o santo. A história já havia provado. Proximidade não garante fidelidade, acesso não imuniza contra a idolatria. O próprio Salomão, em sua velhice, cairia nessa armadilha, permitindo que esposas estrangeiras trouxessem deuses pagãos para Jerusalém. Os querubins observavam tudo. Seus olhos espirituais enxergavam não apenas o presente glorioso, mas o futuro decadente. Viam gerações seguintes profanando aquele lugar santo, transformando adoração em comércio, santidade em ritual vazio, presença viva em religião morta. E quando isso acontecesse, eles teriam ordem para partir, levar a glória embora. Deixar o templo vazio de presença, apenas cheio de estrutura religiosa, sem vida. Ezequiel testemunharia essa partida séculos depois. Coração partido ao ver a Shequina se movendo lentamente para fora, pausando como se esperasse arrependimento que nunca veio. Você entende o padrão agora? Deus oferece presença, mas exige santidade. Permite acesso, mas demanda reverência. Habita entre seu povo, mas não tolera mistura com impureza. Os querubins garantem que essas condições sejam mantidas. Não por legalismo frio que sufoca a vida, mas por amor feroz que protege a essência da comunhão verdadeira. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem sangue aspergido, ninguém se aproxima do trono. Sem quebrantamento genuíno, ninguém acessa a glória que transforma. Sistemas religiosos tentam contornar essa verdade. Prometem atalhos espirituais, vendem acesso barato, oferecem Deus sem cruz. Mas os querubins ainda montam guarda, bloqueando caminhos falsos, expondo mentiras convenientes, defendendo a santidade que líderes corruptos tentam negociar. E o próximo movimento nessa história vai revelar a tensão máxima entre acesso e separação, entre desejo humano de comunhão e impossibilidade de alcançá-la por mérito próprio. Hebreus 9:5 confirma a realidade dos guardiões, e sobre ela os querubins da glória, que cobrem o propiciatório. Ali estava a imagem que apontava para algo maior. Mas por séculos, aquele véu grosso manteve a separação absoluta entre Deus e humanidade. O véu não era cortina decorativa, era barreira literal entre vida e morte, entre o santo e o profano. Tecido com azul, púrpura e carmesim, tão espesso que nenhum som atravessava, nenhuma luz penetrava. Do lado de fora, sacerdotes ministravam rotinas diárias. Do lado de dentro, os querubins guardavam a presença que matava os indignos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. Mãos tremendo, incenso queimando, sangue de animais inocentes pingando no propiciatório entre os querubins de ouro. Era acesso temporário, frágil, dependente de rituais repetidos infinitamente. Cada ano o mesmo ciclo. Sangue, incenso, oração apressada, saída rápida antes que a glória o consumisse. Mas o sangue de animais nunca bastava verdadeiramente. Hebreus 10:4 declara com clareza cirúrgica: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Era cobertura temporária, não solução definitiva. Os querubins permitiam aquele acesso limitado, mas seus olhos viam além. Enxergavam o sacrifício perfeito que um dia tornaria todo aquele sistema obsoleto. A humanidade vivia em desespero silencioso.
presa do lado de fora do Santo dos Santos, separada da presença que mais desejava, incapaz de romper a barreira que o próprio pecado havia criado. Profetas clamavam por libertação, salmistas choravam por proximidade, corações quebravam sob o peso da distância. Como voltar ao trono? Como cruzar o véu sem morrer? Como se aproximar da glória sem ser consumido? Gerações inteiras viveram e morreram sem resposta, apenas com promessas enigmáticas de um futuro redentor, de alguém que viria fazer o impossível. Os querubins esperavam pacientemente. Eles sabiam que o momento chegaria, que o plano eterno se desdobraria no tempo certo. Viram Isaías profetizar sobre o servo sofredor que levaria sobre si as iniquidades. Ouviram Jeremias anunciar nova aliança escrita no coração. Testemunharam Daniel calculando semanas proféticas apontando para o Messias. Mas o véu permanecia intacto, grosso, impenetrável, lembrando a cada geração que santidade não se negocia, que glória não se alcança por esforço humano, que o caminho ao Pai estava bloqueado até que a justiça e a misericórdia se beijassem na cruz. A tensão crescia através dos séculos. Cada sacrifício de animal era lembrete doloroso. Isso não basta. Cada aspersão de sangue era eco profético. Alguém maior precisa vir. Cada entrada do sumo sacerdote era sombra imperfeita. O verdadeiro sumo sacerdote ainda não chegou. E você sente essa tensão hoje? Vive tentando acessar a presença divina por métodos que não funcionam, por rituais vazios que não transformam, por religiosidade mecânica que não rompe véus? Cansado de tentar e falhar, de se aproximar e recuar, de desejar intimidade, mas permanecer do lado de fora? Os querubins ainda guardam contra acesso inadequado, bloqueiam tentativas de chegar ao Pai sem passar pelo Filho, de alcançar santidade sem cruz, de experimentar glória sem arrependimento. Eles não mudaram de função, apenas aguardavam o cumprimento do plano que liberaria acesso permanente. E aquele cumprimento estava prestes a acontecer. No momento mais escuro da história humana, quando tudo parecia perdido, quando a esperança pendia crucificada entre céu e terra, algo impossível estava para se tornar realidade. O véu, que nenhuma força humana poderia rasgar, estava prestes a se abrir de alto a baixo. E os querubins abaixariam suas espadas pela primeira vez desde o Éden. Quando Jesus clamou, "Está consumado", o véu se rasgou de alto a baixo. O som daquele rasgar não foi apenas de tecido, foi como se séculos de distância fossem rompidos em um único instante. Os querubins, guardiões do trono, agora permitiam acesso livre pelo sangue do Cordeiro. Imagine o momento com precisão visceral. Jesus pendurado entre céu e terra, cada gota de sangue caindo como pagamento eterno. Trevas cobrindo a terra às 3 da tarde, criação gemendo sob o peso do pecado sendo julgado. O Pai virando o rosto enquanto o Filho carregava a iniquidade de toda a humanidade. E então, o grito final. Está consumado. Tetelestai em grego. Pago integralmente. Dívida quitada. Justiça satisfeita. No exato instante daquele clamor vitorioso, algo impossível aconteceu no templo. O véu de 60 pés de altura começou a se rasgar. De cima para baixo, não de baixo para cima. Mãos humanas não poderiam alcançar o topo daquele tecido grosso. Era rasgadura divina, ato sobrenatural declarando que o caminho ao Pai estava finalmente aberto. Os sacerdotes que ministravam no templo paralisaram em terror. Viram o Santo dos Santos sendo exposto. Os querubins de ouro sobre a arca, agora visíveis pela primeira vez a olhos não autorizados, esperavam morte instantânea, consumição pela glória desprotegida. Mas nada aconteceu, porque o sangue verdadeiro havia sido derramado. Não sangue de touros e bodes, mas sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
o sacrifício perfeito que os querubins aguardavam desde o jardim do Éden, desde a espada flamejante começar a girar, desde Adão e Eva serem expulsos. Hebreus 10, 19 e 20 captura essa realidade transformadora. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne rasgada de Jesus foi o véu rasgado do templo. Seu corpo partido abriu acesso permanente ao trono. As asas dos querubins se abriram. A espada flamejante que girava desde o Éden finalmente se abaixou. Não porque a santidade diminuiu ou porque os padrões divinos foram rebaixados, mas porque a justiça foi satisfeita completamente na cruz de Cristo. Os guardiões agora escoltavam em vez de bloquear, guiavam os remidos ao invés de expulsá-los, protegiam a jornada ao trono em vez de impedir o acesso. Tudo mudou naquele momento quando Jesus Cristo clamou vitória sobre pecado, morte e inferno. Você percebe o que isso significa para você hoje? A espada que você temia não gira mais contra você se está coberto pelo sangue do Cordeiro. Os querubins que bloqueavam caminho agora abrem passagem. O véu que separava foi rasgado de alto a baixo pela mão divina. Mas muitos ainda vivem como se o véu estivesse intacto, tentando agradar a Deus por obras, acumulando méritos religiosos, temendo aproximação à presença divina. Sistemas religiosos perpetuam essa mentira, vendendo acesso como se a cruz não tivesse sido suficiente, colocando novos véus onde Cristo rasgou todos. Os querubins rejeitam esses novos véus humanos. Não reconhecem mediadores além de Jesus Cristo. Não aceitam sistemas que lucram com distância que a cruz eliminou. Não protegem estruturas religiosas que aprisionam em vez de libertar. A revelação final chegou com clareza explosiva. Os querubins agora abrem o caminho em vez de bloqueá-lo. Não porque você seja digno, mas porque Cristo pagou tudo. Não porque você conquistou acesso, mas porque ele foi dado gratuitamente pelo sangue derramado. E agora você está prestes a ver o trono acessível em toda a sua glória apocalíptica. João, no Apocalipse 4, 6, 8, vê novamente. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. João caiu como morto. O trono girando em glória, querubins cantando sem cessar, o som ecoando em seu peito como se quisesse quebrar cada resistência interna. Trovões ribombavam, relâmpagos rasgavam o ar, vozes proclamavam majestade indescritível. Mas algo era radicalmente diferente agora. João não foi consumido, não morreu ao ver a glória desprotegida. Não precisou de véu, de incenso cobrindo visão, de sangue de animais aspergido. Estava ali como remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, aceito na presença que antes matava os indignos. Os querubins cantavam a mesma declaração eterna: Santo, Santo, Santo. As palavras que Isaías ouviu quando viu o Senhor assentado sobre alto e sublime trono. As palavras que Ezequiel testemunhou às margens do rio Quebar. Mas agora, João ouvia essas palavras como convidado, não como intruso. O Cordeiro estava no centro do trono. Jesus Cristo, marcas dos pregos visíveis, cicatrizes da lança brilhando como joias de redenção. Os 24 anciãos lançavam suas coroas aos pés dele. Os querubins curvavam-se em adoração.
Toda criatura no céu e na terra declarava: digno é o cordeiro que foi morto. Este é o payoff de tudo que foi plantado. A espada girante no Éden, abaixada pelo sangue de Cristo. Os querubins bloqueando a árvore da vida, agora escolhendo acesso permanente. O véu grosso no Santo dos Santos, rasgado de alto a baixo, a separação entre Deus e humanidade, eliminada na cruz. João viu o rio da água da vida, fluindo do trono, cristalino como vidro, e no meio dele a árvore da vida produzindo 12 frutos, folhas para a cura das nações. O que foi perdido no Éden estava restaurado no Apocalipse. O círculo se fechava em redenção completa. Agora posso me aproximar. Esse foi o pensamento que inundou João, lágrimas rolando enquanto testemunhava a glória acessível. Não por mérito próprio, não por santidade conquistada, mas pelo sangue do Cordeiro que tornou possível o impossível. Os querubins não eram mais obstáculo. Eram escoltas, guias, guardiões que protegiam a jornada dos remidos até o trono. Suas asas cobriam não em bloqueio, mas em proteção amorosa. Seus olhos vigiavam não em suspeita, mas em cuidado paternal. Você está convidado a esse trono. Livre da religião que manipula acesso, livre dos sistemas que vendem proximidade como produto, livre dos líderes que se colocam como mediadores necessários entre você e Deus. Jesus Cristo é o único caminho, e esse caminho está aberto agora. O Espírito Santo habita em você, fazendo seu corpo templo vivo onde os querubins montam guarda espiritual, protegendo contra a contaminação, defendendo santidade, mantendo pureza. Você não precisa ir a Jerusalém física. O trono está acessível pela fé, pelo sangue, pela cruz. Hebreus 4,16 convida com ousadia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Confiança. Não presunção arrogante, mas certeza fundamentada no sacrifício completo de Cristo. Os querubins reconhecem essa confiança, distinguem entre ousadia santa e atrevimento profano. E agora a pergunta final. Como você vive essa realidade hoje, neste exato momento? Como você vive isso hoje, agora, neste momento onde está? A resposta está nas 4 faces dos querubins. Não como teoria distante, mas como prática transformadora que muda tudo. Seja homem em seus relacionamentos. Use empatia, responsabilidade, capacidade de sentir e escolher. Os querubins carregam face humana porque Deus te criou à sua imagem para conexão verdadeira. Não para manipular pessoas, não para usar outros como degraus, mas para amar como Cristo amou. Seja leão em sua liderança, com coragem de falar verdade quando sistemas religiosos vendem mentiras convenientes, com firmeza para confrontar líderes que aprisionam em vez de libertar, com autoridade espiritual que vem de intimidade com Deus, não de títulos vazios ou posições compradas. Seja boi em seu serviço, com constância que não precisa de palco, com humildade que trabalha sem ser visto, com força para carregar peso sem reclamar. Jesus Cristo lavou pés. O Rei do Universo se ajoelhou diante de discípulos. Essa é a glória verdadeira, serviço sem ego. Seja águia em sua visão espiritual. Suba em oração acima das tempestades. Enxergue além das circunstâncias imediatas. Discirna tempos e estações. A águia voa onde outros não alcançam. Vê o que outros não percebem. Mantém foco quando tudo embaixo está caótico. Pratique isso diariamente. Comece seu dia visualizando os 4 rostos, pedindo a Deus que desenvolva em você essas dimensões. Olhos para ver como Ele vê. Coragem para enfrentar o que precisa ser mudado, força para servir sem recompensa imediata, visão para enxergar propósitos eternos. Reconheça os querubins espirituais em sua vida. São as convicções que bloqueiam pecados que matam. Aquele incômodo no coração quando você está prestes a cruzar um limite perigoso.
Aquela voz interna sussurrando isso não é para você. Essa é a espada flamejante girando em seu favor, protegendo você de frutos envenenados. Cultive reverência sem medo paralisante. Os querubins ensinam equilíbrio entre intimidade e respeito, entre proximidade e santidade. Você pode se aproximar do trono com confiança pelo sangue de Jesus, mas nunca com irreverência casual que trata o santo como comum. Ore entre os querubins espiritualmente. Feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se em humildade, diga em voz baixa: Senhor, purifica-me para a tua glória, não me deixe brincar com aquilo que é santo. Suas orações sobem como incenso, passando pelos guardiões celestiais até o trono. Identifique espadas girantes como proteção divina. Relacionamentos que Deus fechou, oportunidades que Ele barrou, portas que não se abriram. Em vez de reclamar amargamente, agradeça pela proteção invisível. Os querubins fecharam aquele caminho porque levava à morte espiritual. Cante santo, santo, santo com sua casa. Mesmo que a voz não seja afinada, ative em sua atmosfera a lembrança do que acontece ao redor do trono. Adoração sincera quebra religiões vazias, destrói sistemas manipuladores, liberta de prisões espirituais. Rejeite religiões que vendem acesso sem cruz, que prometem atalhos espirituais, que colocam homens no lugar de mediadores. Os querubins gritam, só pelo Cordeiro. Eles não se ajoelham diante de denominações, não reverenciam líderes carismáticos, não protegem estruturas humanas. Viva sob as asas agora, não amanhã, não quando você estiver mais preparado, não quando sentir-se mais digno. Agora, coberto pelo sangue de Jesus Cristo, aceito no amado, remido pela cruz. Isso muda tudo, agora e para sempre. Você não é mais escravo de sistemas religiosos que aprisionam. Você é filho livre, com acesso direto ao Pai, protegido por querubins que não bloqueiam mais, mas escolham sua jornada até o trono eterno. E essa liberdade precisa ser compartilhada com outros ainda presos. Você chegou ao fim desta jornada através da glória guardada e agora acessível. As 3 revelações prometidas no início foram cumpridas. Os querubins não são anjos decorativos, mas guerreiros ferozes que protegem a santidade. Eles bloqueiam o acesso inadequado com espada flamejante desde o Éden. E mais perturbador, eles te protegem de você mesmo, da sua carne rebelde que carrega a mesma semente de orgulho que derrubou Lúcifer. A lição definitiva é esta: a glória não é distante. Está acessível pela cruz de Jesus Cristo, pelo sangue derramado que rasgou o véu, pela graça que transformou guardiões bloqueadores em escoltas protetores. Você não precisa de sistemas religiosos vendendo acesso. Não precisa de líderes se colocando como mediadores necessários. O caminho está aberto, agora, para você. Mas com esse acesso vem responsabilidade. Viva sob as asas dos querubins, praticando as 4 faces. Seja humano em empatia, leão em coragem, boi em serviço, águia em visão espiritual. Reconheça proteções divinas em portas fechadas. Cultive santidade sem legalismo sufocante. E se você começasse a viver sob as asas hoje, se deixasse de tentar impressionar Deus com desempenho religioso e simplesmente se rendesse à glória que já te aceita pelo sangue do Cordeiro. Se parasse de brigar com espadas girantes e confiasse que Deus fecha caminhos por amor, não por rejeição, essa mensagem não pode ficar só com você. Antes de nos despedirmos, que as ricas bênçãos de Deus estejam com você e a sua família para todo o sempre. Obrigado por sua atenção do fundo do meu coração. Obrigado por você chegar até aqui. Você é exatamente o tipo de pessoa que faz essa comunidade ser especial. Se você já caminha conosco, obrigado por retornar. Este canal fala do que muitos evitam, do que as instituições não tocam, do que Jesus Cristo confrontou.
e pessoas humildes como você decidem que esse tipo de conteúdo vale a pena ser preservado. Eu adoraria que você fizesse parte dessa comunidade que está crescendo. Se em algum momento você sentiu arrepio, calor nas mãos, lágrimas, ou aquela sensação de eu sabia disso e não sabia, isso é o Espírito Santo confirmando a palavra. Então, se inscreva no canal não como um favor para mim, mas como um voto de confiança na mensagem que estamos construindo juntos. Curta este vídeo agora, como declaração pública de fé. Romanos 10:10 diz: com a boca se confessa para a salvação. Hoje, o seu like é essa confissão. Compartilhe com alguém que precisa ver Deus agir. E agora a parte que realmente importa para mim. A seção de comentários abaixo não é apenas um espaço para você deixar sua opinião. É uma comunidade real de pessoas compartilhando sentimentos, experiências e perspectivas. Então, quero que você faça algo. Conte sua história. Você foi criado em alguma tradição religiosa? Você ainda pratica? Se afastou por quê? Que papel a religião desempenhou na sua vida para o bem ou para o mal? Não tenha medo de ser honesto. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer. Alguns dos comentários mais impactantes que já li vieram de pessoas compartilhando suas jornadas pessoais de fé, dúvida, perda, descoberta. Você não está sozinho nos seus pensamentos. Isso cria conexões reais e profundas. Esse é o seu ato profético, a sua assinatura espiritual, a sua declaração ao céu. Pai, eu entendi, eu creio, eu envio. E lembre-se, você é filho e filha do Rei. Você foi criada para prosperar. A fé e a gratidão são as chaves que destrancam portas. A palavra é a semente que gera milagres. E Deus tem algo maior, mais profundo e mais bonito preparado para você do que tudo o que você já sonhou. Ele não terminou a obra, ele está apenas começando. E se você achou este conteúdo valioso, se ele te fez pensar, se ele expandiu sua mente sobre como o mundo funciona, considere compartilhar com alguém que você acha que também se beneficiaria com esse vídeo. Porque no final das contas, o que estamos fazendo aqui é continuar a tradição mais antiga e mais nobre da humanidade. Contar histórias, compartilhar conhecimento, tentar entender juntos esse universo estranho e maravilhoso no qual nos encontramos. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Assista ao próximo vídeo que aparecerá no card, Mateus 15:9. Por que pessoas religiosas são inúteis aos olhos de Deus? Jesus revela. Vai ampliar sua visão e fortalecer sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, assista aos outros vídeos deste canal. O conteúdo irá agregar muito valor à sua vida e à vida da sua família. Continue questionando, continue aprendendo e continue sendo essa pessoa especial aos olhos de Deus. Que o Senhor te cubra de paz, luz e revelação. Você está livre agora. Viva como livre sob as asas do Eterno.